Olá, eu sou o pastor Paulo Cora, estou aqui na praça, na cidade de Laguna Carapã, e porque eu estou morando numa chácara e lá minha internet não funciona direito. Então eu venho aqui para fazer um videozinho para nós. Eu estava meditando na palavra de Deus e Judas, no versículo 3, ele diz que estava querendo conversar com os irmãos e estava mandando uma carta para... E o desejo do coração dele ao fazer essa carta seria falar sobre a salvação comum, sobre a graça manifesta de Deus, mas ele foi compungido, foi, entre aspas, obrigado pelo Espírito Santo a escrever, exortando a igreja para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra fé na Bíblia, no Novo Testamento, mais a miúde, tem alguns significados diferentes. O primeiro é o que todo mundo sabe, que é a capacidade de acreditar, todo mundo fala sobre isso. O segundo, a fé, é um grupo de pessoas que creem, os que são da fé, aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio também é manifesto como doutrina, ensinamentos. E Judas está falando a respeito disso, de batalharmos pelos ensinos que foram entregues a nós, pelos apóstolos, pela palavra, para não perdermos os rudimentos da fé. Queridos, eu sei que a interpretação bíblica ela tem sido progressiva, a revelação de Deus é progressiva também, mas existe muita coisa nova aparecendo, existe muita coisinha que não tem a ver com a verdade de Deus, que são parecidos, que estão quase no caminho. E quem está quase no caminho não está no caminho. É por isso que Judas, um apóstolo de Jesus, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus, exorta a igreja naquele final de século I, que já ali a igreja estava tomando pequenos desvios. Coisas parecidas boas, coisas parecidas honestas, mas que desviavam da vontade de Deus. E hoje? Hoje nós passamos por um momento muito difícil. Muitas interpretações bíblicas, pessoas que estão buscando a crítica literária, que é uma coisa boa. Você buscar a raiz das palavras, a semântica, entender o porquê daquela palavra, como que aquela palavra era usada, isso é muito bom. Mas usando essa desculpa, muitos têm negado a verdadeira fé, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. E eu quero convidar você a voltar à simplicidade, aos primórdios da fé, ao texto bíblico, e começar a viver essa verdade. Quer ver uma coisa subjetiva que é maravilhosa de nós pensarmos aqui? É a questão da prosperidade. Primeiro que prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Prosperidade é você ter o que você necessita com sobra para que você possa abençoar outras pessoas. Prosperidade é amanhã ter mais do que eu tenho hoje. Mais do que eu tenho hoje, não no sentido apenas financeiro, material, mas no sentido de conhecimento, no sentido de relacionamento com Deus, em todos os sentidos. Prosperidade é isso. Prosperidade é quando você está numa crescente. Essa crescente ela pode ser vertiginosa, pode ser quase horizontal, não interessa. Essa crescente é prosperidade. Não significa isso que Deus queira que você viva na pobreza. Mas também não significa que Deus queira que você viva na riqueza. Significa que Deus tem caminhos
caminhos para que você prospere, para que você cresça nele e em tudo. Por exemplo, quando Josué está lá assustado porque vai assumir o comando de Israel e sabe que tem que entrar em Canaã e que tem inimigos, o Senhor aparece para ele no capítulo 1, versículo 9, e diz assim, olha, não cesse de falar no livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus disse, olha, fale da palavra, medite na palavra, cumpra a palavra, e então você vai prosperar. Ou seja, Deus deu o caminho da prosperidade. Relacionamento com Ele. Deus deu o caminho da prosperidade. Mas você já prestou atenção que existem pregadores, inclusive denominações, que firmaram a sua doutrina básica na questão da prosperidade financeira, na prosperidade material, inclusive alguns dizendo que se você não é próspero, você não tem relacionamento com Deus. Agora eu gostaria que você olhasse para os ensinamentos de Jesus e olhasse para os ensinamentos dos apóstolos, porque esses ensinamentos não nos dizem que vamos ter abundantemente sobrando, porque temos relacionamento com Deus. Pelo contrário, os ensinamentos de Jesus são claros. Eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Lobo, quando vê ovelha, pensa num bife. Ou seja, eu estou mandando você para o meio dos devoradores, mas lá eu te sustento. Jesus disse isso. E também Jesus disse que todos os que deixarem tudo por amor a Ele terão 100 vezes mais nessa vida. Jesus fala de que quando nós abençoamos outras pessoas, nós recebemos medida recalcada, socada. Não é dar oferta na igreja, é abençoar vidas de outras pessoas. Presta atenção. Então, olha, Paulo fala uma coisa que me deixa muito feliz. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo faz a declaração mais poderosa de toda a palavra de Deus, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que quando eu tenho relacionamento com Jesus Cristo, eu posso fazer ou vencer ou suportar todas as circunstâncias. Porque se você voltar um pouquinho para trás, no versículo 10, você vai ver que Paulo não está dizendo que ele pode ser vitorioso. Paulo está dizendo que ele pode passar pela necessidade, pela pobreza, pela fome, pela falta das coisas, que isso não vai abalar a fé dele no Senhor Jesus. Paulo está dizendo que ele pode ter em abundância, pode ter sobrando, que isso também não afeta a fé dele no Senhor Jesus. Vamos retornar à palavra? Vamos retornar ao conselho da Bíblia, que diz que nós podemos ser prósperos em Deus, crescendo no Senhor Jesus, e que essa parte material é a de menos importância? Amém? Que Deus te abençoe. Abraço.